2 Timóteo 3, versos 16 e 17, assim diz a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos mais uma vez em oração, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Tua Palavra é inerrante, ela é infalível, pois ela é perfeita. Nós pedimos, ó Deus, que pelo poder da Tua Palavra e o mover do Teu Santo Espírito, o Senhor trabalhe em nossos corações para que a Palavra fique e frutifique na vida de cada um de nós. Senhor, o Senhor conhece melhor que todos nós o coração de cada um aqui presente. Pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra vá de encontro a cada um de nós. Ó Deus, que apesar de mim, o Evangelho opere e Cristo seja reconhecido naqueles que não Te conhecem e Ele seja também modelado naqueles que já Te conhecem. Oramos, Senhor, confiantes no Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, neste domingo, como já foi anunciado há pouco tempo, nós daremos início a uma série de 5 mensagens. E elas serão expostas em alusão aos conhecidos 5 solas da Reforma Protestante. Tendo em vista que é no mês que estamos, o mês de outubro, que é celebrada, que é trazida à memória esse período da história, esse período importantíssimo, na verdade, da história da Igreja. E foi, inclusive, no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, autor do hino que cantamos aqui, Castelo Forte, ele que foi um dos reformadores, ele pregou na porta da igreja, literalmente na porta da igreja do castelo de Wittenberg, isso na Alemanha, as suas famosas 95 teses. E lá nessas 95 teses ele contestava ensinos e condutas praticados pela igreja que eram incoerentes com as Escrituras. Esse foi apenas um dos atos marcantes da Reforma, que se desenvolveu não somente na Alemanha, mas ao redor de toda a Europa. Surgindo então deste período a chamada Igreja Protestante. E um ótimo resumo, meus irmãos, sobre os pilares, as ênfases que a Reforma Protestante se balizou, foram os chamados 5 solas. Sola vem do latim, significa somente, e no caso os 5 solas são, vamos ver como é que está o latim dos irmãos. Sola Scriptura significa somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Ou seja, estes solas, este conjunto de afirmações, enfatizam a suprema autoridade da Bíblia, a centralidade de Cristo, a salvação somente pela graça divina, o recebimento dessa salvação somente pela fé e que toda honra e glória devem ser dadas somente a Deus. Com isso, meus irmãos, eu acredito que pelo texto que nós lemos, os irmãos já imaginam qual será o tema que nós focaremos hoje. Somente a Escritura. E agora, focando em 2 Timóteo 3, o texto que nós lemos, e nesse contexto, nós sabemos que a passagem das Escrituras que estamos aqui focando, ela encontra-se na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu amigo e filho na fé, como ele inclusive o chama no início do texto, no início da carta, meu amado filho. Carta essa que foi também a sua última entre as que fazem parte do Novo Testamento. Provavelmente a última escrita pelo apóstolo Paulo na sua vida.
E a leitura da carta, ela nos leva a perceber dois propósitos que foram o foco ou o objetivo de Paulo ao escrevê-la. Um deles era o de chamar Timóteo ao seu encontro. Os irmãos podem perceber isso lá em 2 Timóteo 4,9, quando ele vai dizer: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Então Paulo queria que Timóteo fosse ao seu encontro, queria que seu amigo fosse ao seu encontro, para ter comunhão com ele. Mas o segundo propósito que permeia toda a carta era dar um encorajamento pessoal no ministério de Timóteo, que era um jovem pastor. E é por isso que no próprio capítulo 3, se nós fizermos uma rápida leitura dele, em partes dele pelo menos, nós já podemos perceber esse direcionamento de Paulo. Vamos passar por alguns versículos. Veja só, 2 Timóteo 3:1. Lá Paulo escreve para Timóteo: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pula para o verso 9. Mas esses não irão longe, se referindo aos ímpios e rebeldes. Esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Continua no verso 10. Mas você, voltando para Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Pula mais uma vez agora para o verso 13. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Continua no 14. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Os irmãos percebem o movimento que Paulo faz? Só nessa parte que nós lemos aqui, nesse capítulo. Paulo ele está constantemente nessa carta apontando para situações e condutas que são opostas ao Evangelho, aquilo que o mundo crê e pratica, a impiedade, a rebeldia, a apostasia, e ele faz o contraste com aquilo que Timóteo deveria buscar, aquilo que Timóteo deveria crer e fazer. É tanto, veja que interessante, a continuação do texto, no caso no verso 15, ele vai dizer: desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Você conhece as Sagradas Letras. Paulo está chamando a essa confiança prática no Evangelho de Cristo. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo: chamar o seu irmão amado, seu filho na fé, a essa confiança prática no Evangelho de Cristo e na Palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, agora sim, os versos 16 e 17, eles são uma advertência encorajadora que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, lembrando então ele o motivo, lembrando ele do porquê ele deve permanecer na palavra. Esse é o objetivo. E essa também, meus irmãos, ao meditarmos nessa passagem, essa será a pergunta que nós vamos buscar responder. Por que é na Bíblia que nós devemos permanecer? Por que nós devemos permanecer na palavra de Deus? Vamos ter isso em mente ao longo da meditação, ao longo da exposição. E a estrutura simples que nós vamos refletir no texto aqui, hoje, será em 3 partes. Primeiro, responder o que é a Escritura. Depois, como ela opera, ou o que ela faz. E com qual propósito ela o faz. O que é a Escritura, como ela opera, ou o que ela faz, e com qual propósito ela o faz. Então, primeiro, o que é a Escritura. Veja mais uma vez o início do verso 16.
toda a Escritura é inspirada por Deus. Percebam que o texto afirma toda a Escritura. E quando a palavra Escritura, escritos, ela é usada no Novo Testamento, o significado sempre é se referindo aos próprios escritos bíblicos, se referindo ao texto sagrado. No caso, no período inicial lá do Novo Testamento, o cânon ele ainda estava sendo formado, ou seja, a Escritura ela era formada na época por aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. E então, posteriormente, na medida que foram registrados os relatos do ministério de Jesus e aquilo que os apóstolos escreveram para a igreja, esses registros, esses documentos se tornaram parte do cânon. O que nós então conhecemos hoje como os 66 livros da Bíblia. Então, o que o apóstolo Paulo afirma, meus irmãos, é que toda essa biblioteca, chamada Escritura, é inspirada por Deus. Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. E a implicação disso, meus irmãos, é que apesar do texto bíblico ter sido escrito por homens, sim, foi escrita por homens falhos, pecadores como eu e você, sim. Essas letras, meus irmãos, elas não são meramente palavras de homens. O próprio apóstolo Paulo, ele chama no verso 15 de sagradas letras. E somente essas sagradas letras, como diz o verso 15, podem tornar sábio, podem levar ao conhecimento para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, se fossem somente palavras escritas por homens, palavras vindas simplesmente da mente de homens, de nada adiantaria pregarmos, de nada adiantaria lermos e meditarmos nas Escrituras. Porque não haveria, meus irmãos, nenhuma possibilidade de salvação se do alto ela não viesse, se do Senhor ela não fosse enviada. É somente porque ela é inspirada por Deus. E outra palavra que nós até poderíamos utilizar aqui na tradução, pode ser até mais precisa na compreensão do texto, seria de que toda a Escritura ela é soprada por Deus. Assim como o sopro, ele vem totalmente daquele que sopra, né? Você já testou soprar e ver se o vento vem de outro lugar? O sopro vem daquele que sopra. Assim como ele vem daquele que sopra, a Escritura tem Deus completamente como seu autor. Todo o texto que compõe a Escritura tem a característica de soprado por Deus, que vem de Deus completamente. A Escritura, meus irmãos, ela não é apenas um livro escrito por homens, não é só mais um livro. O autor primário das Escrituras é o Deus Criador do universo. Se nós fôssemos comparar com um produto e o fabricante, a criação e todos nós seríamos o produto e que para funcionarmos corretamente precisamos daquilo que o fabricante, aquele que conhece mais do que todos, melhor do que todos, como as coisas devem funcionar. É esse, o Deus Criador do universo. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, 20 e 21, ele afirma: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais, escutem, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
movidos pelo Espírito Santo, meus irmãos. A terceira pessoa da Trindade, ou seja, movidos pelo próprio Deus. A mão do Senhor, a autoria divina está presente de Gênesis a Apocalipse, em cada verso, em cada palavra. E existe, meus irmãos, uma afirmação que aparenta ter uma diferença bem sutil. A afirmação de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Essa afirmação ela é recorrente, ela ocorre inclusive no meio acadêmico e ela já invadiu as igrejas. É a afirmação de que ela contém, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, é apenas uma aparente, só parece ser pequena a diferença. Na prática não é. Por quê? Se a Bíblia contém a palavra de Deus, meus irmãos, eu não estou afirmando que ela é, na sua completude, a palavra de Deus. Afirmarmos que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela é a palavra de Deus, é afirmarmos que Deus não tinha um propósito estabelecido e que Ele não se revelou eficazmente ao longo da história, aos patriarcas, aos profetas e na pessoa de Cristo, aos apóstolos. Como afirma Hebreus 1, que o Senhor se revelou por muitas vezes, de muitas maneiras, ao longo da história e na pessoa de Cristo. Meus irmãos, essa afirmação aparentemente sutil é na verdade falsa, enganosa e abominável. Quando nós falamos que este livro, a Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus, nós estamos pressupondo que esse livro, ele é apenas um conjunto de pensamentos que homens ao longo da história, falaram o que achavam sobre um Deus, sobre uma divindade. E ali no meio, então, vai ter a palavra de Deus. Entendem a diferença? Meus irmãos, se a Bíblia contém a palavra de Deus, ela estaria negando a si mesma. Porque, como nós vimos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, essa parte não seria mais verdadeira. E se essa parte não é mais verdadeira, o que nos confirma, o que nos testifica de que existem outras também que não serão? E se Deus é o autor, que Deus é esse que falhou ao se revelar? Os irmãos percebem a diferença e o risco que há em pequenas distorções da palavra infalível e daquilo que é a doutrina sã? Percebem como essas pequenas diferenças elas vão destruir o cristianismo, as bases do cristianismo? São nessas coisas que a chamada teologia liberal vai atacar. E assim então, uma sequência de fatores, como o efeito cascata, vai levar a fé evangélica, a fé cristã, a mais uma filosofia, mais uma vã filosofia. Mas, meus irmãos, escutemos a sã doutrina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus. Creiam nisso. Quando a Bíblia fala, Deus fala. O erro não está na Escritura, pois ela é inerrante. O erro não está no seu autor, pois ele é perfeito em todo o seu ser. Se existe um erro, ele está quando o homem corrompe o que a Bíblia diz, isso para o seu próprio prazer, para o seu prazer pessoal e para a sua vontade, para não se mover ou não ser transformado pela palavra. Quando a Bíblia fala, Deus fala. O que o pecado do homem quer fazer é calar o Senhor, ou pelo menos distorcer, mudar aquilo que ele diz, deturpando a sua palavra.
Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, meus irmãos. Toda a lei, toda a Escritura. Isso deve ser o fundamento da fé cristã. Isso é fundamental para a fé cristã. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E então, o apóstolo Paulo, iniciando aqui essa advertência encorajadora ao seu amado Timóteo, ao seu amado irmão Timóteo, ele vai continuar partindo dessa firme e sólida verdade de que toda a Escritura é inspirada por Deus, avançar agora para a nossa segunda parte. O que ela faz ou como ela opera. Vejamos no verso 16, a continuação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui, então, o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre aquilo que a Escritura faz sobre todo aquilo que é moldado por ela. A maneira que a Escritura opera, o que ela faz sobre todo aquele que é moldado pela palavra. A palavra, ela é útil, é o texto, é a tradução que nós temos, ela é útil. E ele vai colocar então que ela é útil e perfeitamente proveitosa para essas 4, digamos que tarefas da palavra. 4 tarefas que aqui o apóstolo Paulo coloca. A primeira, nós vemos, é útil para o ensino. A Escritura afirma que os seus leitores, ao lerem a Escritura, ela vai afirmar no que eles devem crer. O que deve fazer parte, então, da fé, da crença daquele que lê e é moldado pela palavra. A palavra, meus irmãos, ela afirma a verdade. Nela está revelada a vontade de Deus para a humanidade. E especialmente nela está o tesouro do Evangelho de Cristo. O tesouro do Evangelho de Cristo Jesus. A verdade de que Deus, o nosso Criador, sendo santo e perfeito, foi desonrado pelos nossos pecados. E isso então nos tornou dignos de eterna condenação. Mas Ele, sendo rico em misericórdia, enviou o sacrifício perfeito, enviou o pagamento cabal, enviou a única e perfeita solução para que houvesse salvação para uma humanidade caída. Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E Ele então, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, recebeu a ira de Deus que deveria cair sobre os pecadores, que deveria cair sobre todos nós. Para que então esses pecadores se arrependessem de seus pecados e crescem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que não ficou morto. Salvador este que não ficou morto, mas ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai e que um dia voltará para buscar o seu povo. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina e nos chama a crer. Essa é a verdade que é útil para o ensino. Melhor dizendo, esta verdade é aquilo que deve ser ensinado, porque é aquilo que a palavra nos instrui. Então, quando o apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele aponta para a sã doutrina, ele aponta para as verdades eternas. A Escritura, ela é aonde você deve se deleitar e se prostrar para de fato saber o que é a verdade. Nós não queremos viver em mentiras.
E é na palavra que nós saberemos então o que é a verdade. Mas a Escritura, meus irmãos, ela não é apenas útil para o ensino, mas como nós vemos, também para a repreensão. Eu acabei de dizer que nós não queremos viver na mentira. E é isso que a palavra também vai fazer. Ela nos livra, ela destrói a mentira. Então, nós também somos instruídos negativamente através da Bíblia quanto àquilo que nós não devemos crer. As mentiras que o mundo prega, as mentiras que o meu desejo pecaminoso, chamado de carne, que a minha carne vai desejar. Essas mentiras que eu acho que são verdade, a palavra destrói. Isso é a repreensão da palavra. Então, a Bíblia tanto afirma a sólida doutrina, como também desilude cada um que a lê quanto àquilo que é falso. Então existe aqui como se fosse um par. A palavra de Deus, ela é rica, ela é útil, ela é proveitosa para lhe ensinar e também para lhe repreender, quando aquilo que você está achando que é a verdade, na verdade, é uma mentira. E então, o apóstolo Paulo vai dizer que, além de útil para o ensino e para a repreensão, ela é útil para a correção. Útil para a correção. Correção significa corrigir, que ela corrige. Dando a entender, então, aqui, que está parecido com aquilo que nós vimos de repreensão, mas voltando para uma parte prática. O que eu quero dizer? Está dando a entender que se refere à conduta. A má conduta também é corrigida. A Escritura, então, ela vai dizer aos seus leitores, aqueles que são moldados pela palavra, o que não se deve fazer. E junto com isso, o que se deve fazer, que é a quarta parte aqui, a quarta tarefa da palavra, a educação na justiça. Nessa sequência de 4 tarefas, ainda relacionada à terceira, o apóstolo Paulo vai dizer que, da mesma maneira que a palavra de Deus ela corrige, quanto à maneira que não se deve agir, ela treina na justiça, ela ensina o caminho da retidão. Ela indica, ensinando ou educando para uma vida correta. E sempre, o que é o correto? Aquilo que é a vontade de Deus perfeita para a humanidade e para o seu povo eleito. Então, todas essas 4 tarefas, ensina de acordo com a perfeita vontade de Deus. Corrige, repreende de acordo com a perfeita vontade de Deus. Quando o mau caminho está sendo trilhado, más obras estão sendo buscadas, corrige de acordo com aquilo que é a perfeita vontade de Deus. E, por último, ensina, educa na justiça, a prática que agrada a Deus. Meus irmãos, algo interessante que a gente percebe nesse recheio, nesse bloco aqui, das tarefas da palavra que o apóstolo Paulo coloca, é que, pela maneira que ele organizou, é perceptível uma estrutura que forma um quiasma. Quiasma é uma palavra não muito comum, parece com quiabo, mas era uma estrutura muito comum de ser escrita pelos judeus. Ela tinha uma característica de apontar para um centro visível no texto. E era trabalhada então com paralelos. E a maneira que a gente percebe isso aqui, nessas 4 tarefas da palavra, seria como? No caso desse texto, na parte do meio, sendo 4 tarefas, as 2 tarefas centrais seriam os termos negativos daquilo que a Escritura faz.
ou seja, repreensão e correção. Então, temos aqui dois termos negativos no meio, e enquanto os dois termos que estão, o primeiro e o último, no caso, na parte mais de fora desse centro, os positivos, que seriam útil para o ensino e para a educação na justiça. E sobre essa estrutura e sobre essa parte específica, o teólogo anglicano John Stott, ele argumentou que esses 4 termos, eles se referem a credo, a crença, ou seja, a fé e a conduta. A primeira parte, ensino e repreensão, se relaciona com a doutrina correta, ou seja, a fé correta que devemos ter. E a segunda parte, correção e treinamento na justiça, vão se relacionar com a vida correta. Então, credo e conduta, aquilo que eu creio corretamente, e então a atitude correta. Veja o que ele escreveu, escutem só. Paulo agora mostra que o proveito das Escrituras se relaciona tanto ao credo quanto à conduta. Os falsos mestres se separaram deles, se divorciaram deles. Nós devemos nos casar com eles. Quanto ao nosso credo, as Escrituras são proveitosas para ensinar a verdade e refutar o erro. Quanto à nossa conduta, elas são proveitosas para a reforma dos costumes e a disciplina na vida correta. Em cada par, as contrapartidas, negativa e positiva, são combinadas. Será que esperamos, seja em nossas próprias vidas ou em nosso ensino, superar o erro e crescer na verdade? Vencer o mal e crescer em santidade? E a resposta que John Stott coloca é: então, é às Escrituras que devemos nos voltar principalmente, pois as Escrituras são proveitosas para essas coisas. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, assim como toda a Escritura, nunca desassociou aquilo que nós cremos daquilo que nós fazemos. Uma sã doutrina deve levar a uma sã conduta. Uma boa fé, um credo correto deve levar a uma boa ação. E são as Escrituras, é a ela que nós devemos nos voltar para vencermos o mal e crescermos na santidade, e para superar o erro e crescer na verdade. Amados, nós podemos pensar em nossa própria vida, em nossa própria caminhada cristã. Imagine só, quando você é chamado à fé, a palavra é a verdade que inunda o seu coração, é nela que você crê, e ela também, então, é que vai lhe instruir a permanecer na verdade. Então, ao mesmo tempo, quando nós, por algum motivo, ouvimos o pecado, ouvimos a voz do mundo e começamos a crer em determinadas mentiras, o que ela faz? Ela repreende. Quando nutrimos em nossos corações ervas daninhas, quando nutrimos em verdades que não provêm daquele que é a verdade e a vida, entra a repreensão da palavra. E meus irmãos, se nós cremos em mentiras, o que nós faremos? Nós agiremos de acordo com essas mentiras. E nesses momentos, nós precisamos então ser corrigidos pelo cajado do bom pastor, que vai então lançando fora toda mentira que eu creio, e assim trabalha também na conduta que eu estou fazendo baseado nessa mentira, e me leva então à boa conduta. Então me instrui o caminho da verdade, me educa na justiça, o ensino da retidão, do caminho reto.
Isso é o que o Senhor opera por meio da sua palavra, meus irmãos. Ela nos ensina a verdade. Ela nega aquilo que não é a verdade. Ela me corrige quando eu estou crendo e agindo de acordo com mentiras. E ela me reconduz ao caminho da retidão. Essa é a obra maravilhosa do nosso Deus. Porque o nosso Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita. E porque a sua palavra é perfeita, ela é eficaz. Não importa a circunstância, a adversidade, a luta que o crente passe. Ele tem a firme segurança de que na palavra ele pode permanecer. Meus irmãos, nós devemos amar o Senhor e ser gratos todas as vezes que a sua palavra agir com essas 4 tarefas. Não só quando ela nos ensina a verdade e nos leva, nos educa na justiça, mas também quando ela nos repreende e nos corrige. Nós devemos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou eu permanecer no meu erro. O Senhor não deixou eu permanecer na minha cegueira espiritual. A tua verdade me corrigiu e o Senhor me levou de volta ao caminho da retidão. Gratidão no coração do cristão surge toda vez que ele vê a palavra operando, seja ensinando a verdade ou corrigindo o erro, seja repreendendo na conduta mentirosa e falsa e pecaminosa e levando a conduta de Cristo. E é sobre ele, meus irmãos, que o apóstolo Paulo e toda a Escritura vão nos apontar. Todas essas coisas, elas têm um propósito. Veja o verso 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, Paulo está falando e aplicando para a vida de seu amado irmão Timóteo. Timóteo, que era um líder que estava sendo delegado pelo apóstolo Paulo, estava recebendo uma importante responsabilidade em meio à igreja. Paulo, então, está falando para ele. Portanto, essa afirmação é feita visando a preparação e encorajamento a Timóteo, ao dar continuidade no seu ministério. Porém, isso não impede que nós afirmemos que o mesmo propósito aplicado na vida de Timóteo será o mesmo propósito aplicado na vida do crente. Por quê? Porque a Escritura é a mesma e a palavra de Deus continua operando. O alvo continua sendo o mesmo. O servo de Deus, o povo de Deus, continua sendo formado em perfeição e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Utilizando a linguagem de Efésios 4:13, é até que todos os crentes cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você sabe qual é o alvo da palavra na vida do crente? Torná-lo parecido com Cristo, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Cristo é quem nos molda. Quanto mais a palavra de Deus operar da maneira que nós vimos no verso 16, mais você será semelhante a Cristo. Quanto mais você for corrigido, mais instruído na verdade, mais repreendido naquilo que você tem feito de errado e levado ao caminho da palavra, mais Cristo estará sendo formado, o varão perfeito. E alguns podem pensar, podem se questionar, essa palavra perfeição
Será que é possível? E de fato, se nós pensarmos somente nessa terra, somente na nossa vida curta aqui, por mais que lutemos diariamente, nós não alcançaremos a perfeição que a palavra está visando. Porém, uma coisa é certa, meus irmãos. A palavra, ela tem poder para tornar todo crente em um perfeito reflexo de Cristo. E ela não só tem poder, mas ela tem esse propósito. Ela foi inspirada com esse objetivo. É o que a Escritura nos diz. Ela foi soprada por Deus com esse objetivo. Portanto, se a palavra de Deus tem poder, e se em Cristo nós não somos mais escravos do pecado, e essas duas coisas são verdadeiras, logo nós temos um chamado. Nós somos chamados à excelência, meus irmãos. A excelência cristã. O povo de Deus é o povo que reconhece a sua total incapacidade, a sua total condição de pecado e de necessidade da graça de Deus. Ao mesmo tempo que, ao perceber essa graça divina, se torna o povo que testemunha, se torna o povo que comprova que Deus operou naquele meio. Portanto, nós temos aqui um chamado para sermos com Cristo, sermos como Ele é, apontarmos para o nosso Salvador. Ele é o varão perfeito. Meus irmãos, ser habilitado para toda boa obra significa que a palavra, que é a verdade, é suficiente para todos os assuntos que estão relacionados ao que você precisa crer e fazer para ser santificado. A Escritura, ela é boa para o povo de Deus, precisamente porque ela é a palavra de Deus. Portanto, nós já temos o suprimento que o Senhor nos deu, nós temos aquele que nos justificou para buscarmos viver em retidão, e nós temos o modelo, que é Cristo. 1 Pedro 1, 15 e 16 nos diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, meus irmãos, esse é o chamado a todo crente. Esse é o chamado a todo homem que ouve a palavra de Deus e recebe com fé. Se ainda não o recebeu, hoje é dia. O Senhor chama, porque só existem duas divisões na humanidade: aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Os que estão em Cristo foram livres da condenação, passaram da morte para a vida. Os que não estão, sobre eles permanece, porque é aquilo que todo pecador merece. Sobre eles permanece a ira de Deus. Então a palavra também nos chama, como já foi dito aqui, a fé e arrependimento. E meus irmãos, considerando então algumas reflexões finais e aplicações para nós, fica claro que é essencial buscarmos a palavra.
Fica claro que é essencial crescermos, buscarmos crescer na leitura da Bíblia. E, inclusive, sobre leitura da Bíblia, fica até uma sugestão, um conselho em amor. Sempre que possível, dê preferência ao livro físico. Eu acho que existem bons motivos, alguns que me vêm à mente são que a cultura de livros e a leitura de livros está sendo perdida, e isso não faz muito sentido no meio do povo do livro. Se nós somos o povo do livro, precisamos ler aquilo que o Senhor nos entregou, a sua palavra. E além disso, geralmente quando a gente não está usando a Bíblia, a gente está usando o celular. E provavelmente, em poucos minutos, sua atenção vai ser perdida e você já não vai estar focando na palavra. Então, um pensamento e sugestão aqui, que eu acho que vai ser útil, sempre, lembra, novamente, dê preferência, né? Não é pecado, não é nenhum problema, os meios sociais são positivos, a tecnologia, na verdade, e são proveitosos também. Mas, retornando, meus irmãos, fica claro que é essencial buscarmos a palavra, crescermos na leitura da Bíblia. E então, a afirmação que podemos resumir do texto que estudamos, do texto que meditamos aqui é: tenha a palavra como autoridade final em sua vida, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Submeta as suas decisões à palavra. Antes de formar opiniões, antes de tomar decisões, ou de reagir a situações, pergunte-se: o que a Bíblia, o que a palavra do meu Criador, o que a palavra do meu bom mestre me instrui quanto a isso? A Escritura, meus irmãos, ela deve ser o nosso norte e fundamento para a compreensão e prática em todas as coisas. Por exemplo, como lidar em situações de injustiça, como conduzir o lar, como reagir a críticas, como administrar as minhas finanças. A palavra vai nos direcionar, terá princípios. A verdade lá está, basta procurarmos, basta nos dedicarmos. Meus irmãos, se sola Escritura é uma verdade que nós confessamos, nós precisamos vivê-la. Então, aplicações práticas que podemos buscar, e aqui fica algumas sugestões. Essa é básica, e não básico no sentido de simples, mas básica no sentido de que deve ser a sua base. Separe um tempo diário para ouvir Deus pela leitura da Bíblia. Separe um tempo diário. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Busque a palavra. Isso é básico para todo crente. Básico não porque deve ser comum, isso deve ser com certeza comum, mas porque é a base para que a palavra opere. Se não houver palavra, se não buscarmos a palavra, essas 4 tarefas que ela desenvolve não serão tão perceptíveis na sua caminhada cristã. Guarde um versículo, aplique a memorização das Escrituras no seu dia a dia. Às vezes você pode estar passando por situações específicas e que a palavra de Deus pode lhe encorajar a permanecer na fé. Separe um trecho das Escrituras, medite e memorize. Ao longo do dia podem vir circunstâncias que você vai ser tentado a não confiar no Senhor. Mas o Espírito Santo traz à memória aquilo que você memorizou. E isso é usado pelo Senhor. Guarde um versículo e ao guardá-lo você estará aplicando também. Aplique-o na sua vida. Podemos também, já relacionado àquilo que falei, avaliar sempre. Isso é uma constante conduta do crente. Avaliar se as minhas opiniões e as minhas atitudes têm sido moldadas pela palavra
ou se elas têm sido mais moldadas pela cultura ao meu redor. Aquilo que eu falo, meu jeito de falar, meu jeito de agir, de pensar. Será que ele está ocorrendo dessa maneira porque o mundo faz assim? A cultura ao meu redor? Uma ótima reflexão. E meus irmãos, oremos pedindo ao Senhor, assim como o salmista no Salmo 119, um belo salmo sobre a riqueza e preciosidade da palavra, ele afirma: faz-me amar a tua palavra. Ore por amor. Podem ter momentos na vida que o seu desejo não é o mais ardente pela Escritura. Peça ao Senhor por amor à Escritura. Peça ao Senhor, assim como o salmista pedia. Meus irmãos, a reforma, ela não começou com novas ideias. Não foram novas ideias. Ela foi marcada pelo retorno à antiga palavra, a palavra de Deus. Que Deus então nos dê graça para viver debaixo dessa mesma bandeira. Somente a Escritura, porque somente ela é soprada por Deus, suficiente e poderosa para nos tornar semelhantes a Cristo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, somente a Tua palavra tem poder para trazer o homem da morte para a vida. E somente a Tua palavra tem poder para nos fazer permanecer em Ti. O Senhor opera por meio dela, porque ela é a Sua palavra. Senhor, que a gente não enxergue a Bíblia como mais um livro, que nós enxerguemos como palavras vindas da Tua boca. Que todas as outras bocas não sejam tão centrais como a Tua boca. Que o Senhor use a boca do Teu povo para falar a Tua palavra em nosso meio. E que a boca do Teu povo pregue para que aqueles que não Te conhecem confiem na santa palavra. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos leve cada vez mais a parecermos com Cristo. Nos leve cada vez mais à semelhança do varão perfeito. Que aquele que se entregou por nosso lugar, aquele que se entregou em nosso lugar, seja o nosso molde e a nossa esperança, seja o nosso objetivo e a razão da nossa fé. Ó Deus, guarda-nos no Senhor, lança fora todo erro e toda mentira, e ajuda-nos como Teu povo a permanecer na Tua santa palavra. Nós oramos gratos por ela, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.